Gongolola, 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 Gongolola. Tous les chasseurs s'éloignent en chantant et dansant. Ils dansent comme des feuilles emportées par le vent. Gongolola. Quer dizer, vocês na técnica, vocês matam o que é anterior e cria, mas nós não. Um Picasso não mata um Dalí, não mata um Rembrandt, o belo convive sempre com o belo. Permitindo que todos tenham vez e voz. Acho que está faltando ou o que está imperando é a imposição de silêncios. E quando as pessoas não têm oportunidade de falar, quando as pessoas não têm voz, acaba por criar um saco de palavras, de mensagens que se vão acumulando. Como é na África a aceitação do erro, a aceitação da falha? É igual no Brasil, que errar é uma vergonha? A literatura tem isso. Ela chama, que parece que tem um bichinho que está dentro de ti, te rói lá dentro e diz: olha, meu amigo, anda cá. Chama-se vocação. A redução da capacidade de reconhecer o indivíduo na sua identidade, quer dizer que a singularidade deixa de ser relevante, há uma vontade devastadora de homogeneizar, do homogéneo. Porque a inteligência artificial, a tecnologia veio e já não há retorno. Não há retorno. Não tem volta. Então, os invisibilizados têm que fazer um esforço. Hão de continuar a fazer esse esforço para poderem chegar lá e poder colocar lá na plataforma a sua voz. O drama que espreita entre o valor que tem a dimensão comunitarista da vida dos humanos em África e o risco que a inteligência artificial introduz. Um sintoma de aniquilar, reduzir a zero o valor da dimensão comunitarista da existência. A África está no centro de algumas das discussões mais importantes do nosso tempo, mas raramente ouvimos reflexões da fonte. O Entre Zero e Um podcast trouxe de forma pioneira uma série de entrevistas com grandes intelectuais do continente. Na série África, Vozes que Atravessam o Atlântico, reunimos 3 vozes fundamentais do pensamento africano contemporâneo. O filósofo Luiz Kangimbo, o escritor reconhecido internacionalmente Ungulane e a vice-reitora de uma das mais importantes universidades de Angola, Fernanda Benedito. O propósito desse espaço é ensinar e também ser uma pílula para melhorar a resiliência e a saúde mental. Fazemos isso trazendo para o nosso Entre Zero e Um pessoas de trajetória de sucesso que estão dispostas a abrir o coração contando suas lições aprendidas. Tivemos um bate-papo com pessoas singulares, onde conhecemos ideias, experiências e perspectivas de quem vive e pensa a África de dentro e entender que esse continente tem muito a ensinar ao mundo. Discutimos temas como identidade cultural, uma literatura que conta a história de um continente, o papel das universidades africanas no futuro do conhecimento e, lógico, os desafios contemporâneos que impactam todos nós. Foram episódios com conversas profundas e provocadores, onde eles nos mostraram, entre outros pontos, o papel da África nesse mundo onde os índices de doenças mentais têm crescido de forma alarmante. Eu sou Mauro Carrusca e esse é o Entre Zero e Um podcast. Nesse segundo episódio da série África, nossa convidada é a professora Fernanda Benedito, uma mulher que lê a cultura, a literatura e a vida como quem decifra os bastidores do mundo. Fernanda é doutora em modernidades comparadas pela Universidade do Minho, mestre em língua, literatura e cultura inglesas. Atualmente é professora auxiliar da Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto, por onde por mais de uma década foi vice-decana para assuntos acadêmicos. No Entre Zero e Um, falamos sobre lições aprendidas, sobre limites, escolhas e consequências, sobre até onde vale ir e quando é hora de redefinir o que chamamos de sucesso e seu custo invisível. Numa conversa super agradável, a professora Fernanda nos contou sobre projetos que deram errado, de como o erro nos ensina
ensina e o que podemos aprender olhando para a cultura e a filosofia africana. Bora! Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Hoje eu estou aqui no IBS, na Savassi, e aqui em Belo Horizonte, e tenho a honra de estar com a Fernanda Benedito. E a Fernanda, ela vai falar sobre ela, mas quem sou eu para ler todo o currículo da Fernanda? E, na verdade, ela está participando aqui do 2º Seminário Internacional de Literatura Africana, né? Lá dos países da África que falam português. Certo. Não é isso, Fernanda? Sim. E o objetivo, Fernanda, desse podcast, desse projeto Entre 0 e 1, é a gente ajudar quem nos escuta. E a gente só ajuda quando a gente não fala só de sucesso, mas fala de como nós chegamos lá e que erros que nós tivemos que a gente conseguiu dar a volta por cima. Então, esse é o objetivo do Entre 0 e 1. E agora, para vocês conhecerem um pouquinho mais de quem é a Fernanda Benedito, ela vai tentar aqui em pouquinho tempo falar a Fernanda por Fernanda. Sim. Bom, eu sou a Fernanda, sou angolana, sou professora universitária na Universidade Agostinho Neto, que é a mais antiga universidade de Angola e a melhor universidade de Angola. E neste momento eu sou também vice-reitora para os assuntos académicos dessa universidade. E como disse o Mauro, eu estou aqui a participar como convidada, integrante da comissão científica deste simpósio, que também decorre no âmbito das celebrações dos 50 anos das independências nacionais de Angola. Pronto, eu hoje, como disse, sou professora associada, estou na universidade, mas naturalmente há um processo por detrás disto. Eu entrei para a escola no devido tempo, graças a Deus tive sempre uma trajetória académica boa, mas depois casei-me e a uma dada altura o meu marido, já na altura já tinha um cargo de direção numa escola, onde eu acabei por me formar no Instituto Superior de Formação de Professores. E então ele concluiu o seu mandato e ia fazer o doutoramento. E nessa altura fazia todo sentido que eu também fosse, e até tínhamos acabado de casar, e fomos lá para Portugal, ele fazendo o doutoramento e eu o mestrado. Ele foi sozinho para Portugal, primeiro para fazer a matrícula, aquelas coisas todas, e eu, como venho da área dos estudos ingleses, ele encontrou lá um mestrado que era em língua, literatura e cultura inglesa. Eu disse, bom, como ela está fazendo inglês, eu vou fazer esse. Não, eu vou inscrevê-la neste, porque ele é da área da psicologia das organizações. E então lá, assim foi. Eu arrumei as minhas coisas e fomos. Pronto, chegados aqui, para mim foi mesmo desafiante, porque primeiro embora eu já visitasse Portugal com alguma regularidade, mas uma coisa é a gente ir passar umas férias, ir a um bom restaurante, não é? Comer a boa comida portuguesa, outra coisa é viver lá, entrar dentro daquele contexto todo. Este foi o primeiro desafio, adaptar uma nova cultura, uma nova forma de estar, um novo clima. Eu estava numa cidade que ficava às vezes 30 dias a chover. E eu no início não percebia que eu estava sempre às vezes, como a gente diz em Angola, cabisbaixo, quer dizer assim, meia melancólica. Meia down. Quando eu percebi que era falta de sol. O sol, que eu vinha da África, de Angola, né? Em que ali a gente quase que nem se preocupa em ver o tempo, porque o tempo é sempre bom. Como dizia um amigo meu, ali você já tem dois climas, o quente e o calor. E o calor humano. Sim, também. Então, começou por aí. Pois, mas dizia eu, então, entro para o mestrado, eu vinha dos estudos ingleses mais ligado à formação de professores, onde a componente de estudos literários, aquela base muito filosófica, não é? Quem cobre também os estudos literários, eu não tinha. Então foi difícil. E não vou dizer que é para piorar, mas tudo acontece quando Deus permite. E eu tinha acabado de me casar, como eu disse, já levava comigo um menino, meu filho tinha aí 1 aninho e tal, com a saudade. Cheguei a Portugal, engravidei do segundo. Nossa, então, na sequência. Na sequência, engravidei do segundo, entrei para o mestrado,
praticamente com 2 bebês e numa área nova para mim, e que eu tive que me adaptar a tudo, novos colegas, novas matérias, e eu sentia que algumas coisas os meus colegas já sabiam, porque já tinham tratado nisto, porque elas vinham de uma licenciatura feita em Portugal, e eu vinha de uma licenciatura feita em Angola, e na área do ensino, variante ensino, com uma componente mais didática, não é? Pendor mais didático. Então este foi o meu grande desafio. Eu confesso que houve um momento que eu quis desistir. Eu quis desistir. É a hora que a gente para e Sim, tem que dar a volta por cima. Sim, quis desistir porque sentia que era um desafio enorme, mas qualquer coisa, uma vozinha apareceu aqui e disse: olha, Fernanda, calma. Tu estudaste da pré até concluir a universidade, nunca reprovaste uma vez na tua vida. Então, claro, vai ter que... Keep going. Keep going. Keep going. Keep walking. And so, I did. Até houve uma altura que ainda pensei em fazer um mestrado também na área da didática, ensino mesmo. Mas pronto, aquele mestrado não estava a funcionar e tive que ficar ali, e graças a Deus, como vocês dizem e nós também dizemos, dei a volta por cima e eu estou aqui, consigo estar neste cenário partilhando e bebendo ideias destes grandes pensadores da literatura africana. Fantástico, parabéns. Obrigada. Eu li um pouco sobre, vi que você estuda uma coisa que eu gosto muito, que é uma linha de pesquisa, que são as modernidades comparadas. Sim, sim. Na verdade, você pode me dar um panorama, quando você compara, como essas diferentes modernidades, vamos dizer assim, que você compara, entendem a falha, o fracasso? Bom, eu penso que Há paralelos interessantes nisso? Há paralelos, mas eu quando acompanho, quando faço esse estudo, é sempre numa perspectiva de, eu não vou dizer de pôr em diálogo ou questionar, digamos, os axiomas já consagrados, digamos assim. E então, as modernidades ocidentais, quando olham para as suas congêneres não ocidentais, que aliás algumas vezes não as consideram como congêneres, não é? Mas pronto, quando olham para as suas congêneres não ocidentais, olham sempre na perspectiva de, às vezes, um bocadinho de paternalismo, um bocadinho de... Errou e passa a mão na cabeça? Sim, alguma coisa nesse às tipo? vezes nesse sentido, coitadinha, ela está vindo de lá, então vamos ter em conta que ela vem de um contexto diferente do nosso, em que as condições não são tão boas, e algumas vezes acontece. Mas eu tenho que dizer que na universidade onde eu estudei, como se nós dizemos em Angola, ninguém me passou a mão pela cabeça. Eu tive naturalmente o apoio das minhas colegas, das minhas professoras, mas fui tratada como estudante universitária como tal. Não me foi dado qualquer privilégio pelo facto de eu ser africana e estar a vir de um contexto diferente. Tive que correr atrás, não é? Isso é muito bom, né? Tive que correr atrás. Mas às vezes assim a tendência, e eu entendo que às vezes, talvez essas modernidades, vamos considerar assim, mais avançadas, às vezes têm esse tipo de paternalista, às vezes também como um mecanismo de defesa, para que não sejam vistas como é que eu diria? Depois mete questões como o racismo, o complexo de superioridade, os universalismos ocidentais. Então pronto, para não dizerem que eu estou a prejudicar por ele ser negro ou por estar a vir de um contexto histórico-cultural diferente do meu, então eu vou condescender para não ser taxado como colonialista, como que esteja, digamos, a exercer uma ação colonial sobre essa pessoa. A gente fala muito assim de erros, fracassos e sucessos. Você acha que a gente aprende mais com os erros, com os fracassos, que com o próprio sucesso? Eu acho que a gente aprende mais com o fracasso, com os erros, sim. São eles que nos ajudam a crescer. É preciso a gente errar para melhorar. Eu, por exemplo, na qualidade de vice-reitora,
eu lido, se calhar agora ir buscar um bocadinho aí a sua área. Nós desenvolvemos na nossa universidade um programa que faz a gestão de todo o processo dos exames de acesso, que é o exame que permite a entrada. O acesso à universidade. E os colegas lá da área, são da área das tecnologias, e eles vão dizendo, não, eu como sou coordenadora, vou questionando, olha, esse aspecto aqui não foi visto, não foi previsto, isso acontecer isto. E eles ficam assim, realmente não tínhamos pensado. Quer dizer, naturalmente, eu sou usuária, não é? É natural que quem concebe não vai poder pensar em tudo. Então, são esses erros, essas falhas que o próprio sistema tem, porque está em construção, não é? Que ajudaram hoje o sistema a estar como está, com uma robustez, a florescer. Muito bacana, muito bacana. Você como decana, né, por 11 anos, né? Sim, fui decana. 11 anos. O que mais te surpreendeu em termos de erros institucionais? São erros de gestão, da sua visão, tá? De visão do negócio, ou mesmo erros de comunicação? Eu costumo falar que comunicação acaba com qualquer negócio, né? Até com a casa da gente. É verdade, sim. Eu acho que foram mais os erros de gestão. De gestão? Sim, porque eu na verdade era vice-decana. A uma dada altura, por um período muito breve, tive que substituir, por causa de vou dizer mesmo, uma tragédia, não é? O decano, que acabou por falecer, é verdade. Então, acho que houve alguns erros mesmo de gestão, mas também, de algum modo, decorrentes mesmo da minha posição de alguma subalternidade, não é? Porque no final do dia, quem manda é quem não tem vice antes, né? Eu era vice, pois, então. Como fala assim, na trajetória da gente, chegar onde você chegou, depois que você contou, que não é fácil, né? Às vezes eu olho a minha trajetória para trás e vejo onde eu saí e onde a gente chegou, né? Mas qual foi assim o erro mais valioso para você? Que você cometeu e te deu um insight para coisas muito mais legais? Assim, tem coisa boa aí. Não, assim, esse aí tem coisa boa. Não, assim, um erro que tenha sido fundamental para eu ter... Olha, foi mesmo a nível do mestrado. Há um dia em que eu apresento um trabalho e foi assim uma coisa, um comentário que a coisa não estava bem e que não era bem assim, e então aquilo foi um erro que me ajudou a crescer muito a nível da produção científica e que me permitiu chegar onde estou, porque aquilo aconteceu no mestrado. A partir daí eu tive que me reposicionar e ver que não é assim que eu tenho que fazer as coisas. E modéstia à parte, quando eu chego no doutoramento, eu estava muito mais madura, muito mais preparada. E eu vou lhe dizer que a minha nota mais baixa que eu tive no doutoramento, que eu tinha parte curricular, acho que foram 16 valores, numa escala de 0 a 20, e numa universidade, modéstia à parte, muito rigorosa. Qual universidade que é? A Universidade do Minho, em Portugal, na região de Braga. Sim. Eu conheci agora no ano passado. E as pessoas até quando olhassem para o meu certificado ficavam assim, que? Essas notas no Minho? Sim, são essas. Mas foi aqueles erros que eu cometi ao longo do mestrado. Também não estava preparada, porque a própria minha licenciatura também não me preparou, além de serem matérias diferentes daquelas que eu estudei, a própria forma de avaliação era diferente. Então foram estas coisas que me ajudaram. Essa resiliência, né? Sim, essa resiliência. Pessoal, e contando com a parte ainda de ser mulher e ser mãe, acabada de casar, gerir ali os bebés, mas pronto, Deus permitiu. Isso aí, pessoal, vocês veem como que chegaram onde tem uma trajetória de sucesso. As pessoas às vezes olham e falam, mas é fácil chegar lá. Não é. É uma senoide, são muitos tropeços e tudo. E como que a resiliência que a Fernanda tem mostrado pra gente, como a resiliência é importante na nossa vida, em todos os sentidos, né? Sim. Eu tenho por mim, sabe, que eu falo um pouquinho de um negócio que eu gosto muito, chamado tecnologia, mas eu gosto daquela tecnologia humanizada, sabe? E eu acho que a tecnologia, ela é
ela cresce, melhora e evolui para melhorar a vida das pessoas, e não o contrário, né? E ontem nós tivemos até a oportunidade de falar rapidamente sobre isso, e eu acredito que não é isso que está acontecendo, né? A sociedade anda adoecida, está doente. O que você fala sobre isso? Qual que é o sentido da tecnologia para você? É um sentido, digamos, bidirecional. Como bem você disse, por um lado, ela veio para simplificar processos, para facilitar a nossa vida, mas confesso que, por outro, e fico preocupada com o rumo que estamos a tomar, e fundamentalmente para nós que estamos ligados ao ensino, à educação, né? Que mentes nós vamos produzir daqui a já nos próximos anos, digamos assim, mas vou mais a fundo, que seres humanos nós vamos construir, não é? Com base em todo este acervo tecnológico que está colocado à disposição dos nossos filhos, dos nossos educandos, não é? E até mesmo à nossa disposição. A gente hoje vê, nós estamos interagindo, de repente estamos numa roda de conversa, de repente quando a gente der conta, estão todos assim, porque estamos todos, cada um a olhar para o seu telemóvel, porque entrou uma mensagem. E agora, com o advento da inteligência artificial, eu receio que o ser humano há de ficar cada vez mais preguiçoso e que outras doenças de foro neurológico possam vir a surgir, porque o cérebro vai deixar de se exercitar e então poderemos vir a ter aí alguns problemas mais tarde. Eu até costumo dizer, eu acredito que aqui no Brasil também era assim, nos anos 60, 70, as crianças brincavam, não é? A criança tinha cicatriz. Eu digo agora que essas eram criativas. Eram criativas. Essa criança agora tem o brinquedo já pronto, tem o jogo, e estão sempre na televisão ou no tablet. Eu digo que essas crianças não têm cicatriz, a não ser uma cicatriz emocional, porque o pai lhe recebeu o tablet, porque não havia internet, né? Que elas vão ao restaurante querem internet. E então é este cuidado que se calhar nós devemos ter, embora eu receie que tenha a ser difícil ao ritmo que as coisas estão tomando, e então acho que temos que se calhar parar, se calhar tem que haver aí um fenômeno qualquer. Concordo com você. Eu acho que a tecnologia amplia nossos braços. Sim. A inteligência artificial de repente amplia um pouco a nossa mente, mas é para nos dar tempo de ser o que a gente sabe fazer, que é ser criativos. Ser humano. Ser humano. Ser humano. Ser humano. Uhum. Né? Inclusive, numa apresentação, pouco tempo no auditório, eu fiz uma brincadeira perguntando quem sabia resolver uma raiz quadrada. Alguns levantaram a mão, mas eu te garanto que daqui a pouquíssimo tempo eu vou fazer a mesma pergunta, quem sabe somar dois números na mão, é capaz de pessoas não saberem. Né? Só através do apoio da máquina, apoio de uma calculadora. Né? Eu sou professora também de inglês, além de literatura. E a uma dada altura, quando fosse dar aulas de inglês, havia aquela lição para eles aprenderem a dizer as horas em inglês. E eu percebia que muitos alunos não sabiam ver horas no relógio analógico, porque acostumaram-se ao eletrônico e não sabiam ver horas. Eles vão ver um relógio analógico, a criança hoje, e perguntar, para que serve isso? O que significa isso? Né? A inteligência artificial, de uma certa forma, ela amplia essa visão de desigualdade, de preconceito. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? De facto, não é? Amplia. E eu olhei curioso que eu estive a participar colaborei numa pós-graduação sobre racismo e antirracismo no ensino de línguas. E por acaso um dos temas, até por sinal sugeridos por nós, foi mesmo o uso da inteligência artificial na sala de aula. Claro que a inteligência artificial e as tecnologias facilitam, por um lado, mas por outro, vêm aumentar esse fosso, não é? Entre pessoas pertencentes a uma ou a outra classe, ou residentes num ou noutro ponto
do mundo. Depois, estamos a falar de inteligência artificial, se falarmos fundamentalmente questões de educação, e se estamos a falar, por exemplo, de questões de língua, a inteligência artificial por via do, por exemplo, site GPTs e outros, neste domínio, por exemplo, do ensino das línguas, fundamentalmente, vem, digamos, reforçar a colonialidade da linguagem, dos conteúdos. Porquê? Porque o que vai aparecer lá é sempre os conteúdos, digamos, de quem domina, não é? A voz dominante. E ele então, vai se sobressair. Sim. Então, o que eu dizia nessas aulas é que, então, acho que o caminho é, porque a inteligência artificial, a tecnologia veio e já não há retorno. Não há retorno. Não tem volta. Então, os invisibilizados têm que fazer um esforço. Hão de continuar a fazer esse esforço para poderem chegar lá e poder colocar lá na plataforma a sua voz. Como está isso em Angola hoje? Na África, se você conhecer de modo geral, mas em Angola em particular, que você, seu país, né? Sim, sim. E como está o que a gente fala no inglês, AI age, né? A idade, a era da inteligência artificial. Como é que está esse movimento? Porque a inteligência artificial é uma coisa antiga. Ela está fazendo 69 anos. Sim, sim. Que foi cunhado o termo inteligência artificial. Sim, sim. Mas ela aterrizou tem 2 anos. Sim. A IA generativa. Como é que tem esse movimento lá? Só por curiosidade mesmo. Bom, claro que estamos atentos. Já também os nossos profissionais fazem recurso, fundamentalmente a população mais jovem, a inteligência artificial, e estamos numa luta, digamos assim, para que possamos ter ferramentas. Estou a falar porque fundamentalmente nós estamos ligados ao ensino, possamos ter ferramentas para, de algum modo, aferir de que modo, de que maneira esta inteligência artificial é utilizada pelos nossos estudantes. E temos um outro desafio, está ali de algum modo um gap geracional, onde grande parte dos professores, já muitos deles, a nossa universidade já é uma universidade com 60 anos, então já alguns estão na fase de aposentadoria, e há sempre aquela resistência. Eu ainda conheço 2 deles que nem computador usam. Ainda existe. Ainda existe. Ainda existe. Então há esse desafio, mas acho que mesmo a nível também de políticas do governo há uma preocupação no sentido de algum modo regular, não é, o uso da inteligência artificial, fundamentalmente em contexto educativo. Eu estou adorando, viu? Acho que a gente poderia ir até meia-noite, sabe? E a gente manda servir um almoço, depois a janta, o happy hour aqui, né? Para descontrair. Mas dando um passo para trás aqui, voltando um pouco, tudo isso que aconteceu na sua carreira, esses vários erros que você comentou, fracassos, ou seja, mudanças de rotas que aconteceram, mudou a forma como você toma decisões hoje? Sim, sim. Hoje você é uma executiva. Sim. Mudou sim a forma. Naturalmente, são decisões muito mais refletidas, não é? Mesmo até a própria forma como imito os parceiros, que em última análise podem redundar em decisões de uma instituição tão grande como é a nossa universidade. De facto, claro que os erros do passado acabam sempre por ter impressões digitais naquilo que nós fazemos agora no presente. Exato, não? Gostei muito das impressões digitais que permanecem, né? Sim, sim. Elas não vão embora, Sim, né? sim. E para você manter assim essa jovialidade, se você não falasse que tem 2 filhos, a gente não acredita, né? Como é que a Fernanda hoje se recicla? Como é que a Fernanda hoje faz? Você é maratonista também? Está estudando? Você comentou que já está pensando em pós-doutorado. Sim, estou pensando no Que força pós-doutorado. toda é essa? De onde vem tudo isso? De Deus. De Deus. Só pode ser Ele. Só pode ser Ele. Hoje também tem as questões de natureza genética, tenho que reconhecer.
E eu até às vezes gosto com as pessoas, olha, porque às vezes vou assim a sítios e eu sinto que quando me apresentam, olha, esta é a professora Fernanda, é vice-reitora, e as pessoas olham assim, impossível. Alguém uma vez já perguntou, mas desculpa, quando é que começou a trabalhar que já chegou a vice-reitora? Porque não associam, normalmente associa-se a imagem de uma vice-reitora, uma senhora, né? E também não relacionam, digamos, a minha fisionomia à idade que eu tenho. Então, mas uma das coisas que eu digo sempre, além da questão genética, que eu acho que é fundamental, é a gente saber viver. E para mim, a melhor base para saber viver é dar tempo para que os problemas, digamos, amadureçam, caiam da árvore e entrem num novo ciclo. Cai a semente e quer dizer, dar tempo para que a gente prossiga, não ficar ali agarrada a um problema. Resolve o problema, ele amadureceu, a fruta caiu, foi para a terra e volta. Portanto, não guardar as mágoas aqui, que eu acho que isso faz tão mal, dá cabo da pele. Você está respondendo o que eu queria te perguntar. Para fazer isso tudo, né? Quais são aqueles valores que você não abre mão? Isso é muito importante dentro da própria universidade. Respeito pelo meu trabalho, pela minha personalidade, respeito pela vez e o lugar do outro. Para mim isto é fundamental. E naturalmente a manutenção dos níveis de confiança. Fantástico. Eu acredito e compactuo com você. Para a gente terminar, já te agradecendo muito a oportunidade de estar aqui do teu lado. Eu é que agradeço. E eu queria te perguntar uma coisa. Nosso mundo, como a gente comentou, a sociedade está doente, né? Olha a confusão geopolítica que está esse mundo. Quando a gente acha que vai melhorar, lá na outra ponta alguém faz um maluco, o outro dá tarifaço para todo mundo e o mundo está aprendendo a se revirar. Mude o mundo em 30 segundos para mim. Permitindo que todos tenham vez e voz. Eu acho que está faltando ou o que está imperando é a imposição de silêncios. E quando as pessoas não têm oportunidade de falar, quando as pessoas não têm voz, acaba por criar, o que foi dito lá ontem, né, de algum modo, acaba por criar um saco de palavras, de mensagens que se vão acumulando e que muitas vezes depois não conseguimos controlar e quando as colocamos cá para fora é de uma forma inadequada. Sensacional. Pessoal, aproveitar essa vinda da Fernanda Benedito ao Brasil foi ímpar, né? Espero que a gente vai estar junto outras vezes, né? Sim, também eu espero encontrar-vos em Luanda. Vamos sim. E muito obrigado aí. Fernanda, muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Entre 0 e 1. Tecnologia, inovação, neurociência e comportamento. Onde a lógica tropeça e a mente viaja. Entre 0 e 1. Apresentação: Mauro Carrusca.